Vamos à palavra do Senhor agora? Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 33, 18. Glória a Deus. Êxodo 33, 18. E depois eu quero ler o versículo também de número 23. Semana passada eu falei sobre ver a face do Senhor. Ver a Deus face a face. E enquanto eu degustava, porque eu sou aquele que ao ir para casa, seja a mensagem que eu recebi, seja a mensagem que eu fui ministrado por vocês, eu gosto de refletir e de degustar aquilo e sempre ficar me lembrando o que Deus falou comigo no culto de quarta, o que Deus falou comigo por meio da abertura da irmã, e o que Deus falou conosco por meio do culto de domingo. Enquanto eu degustava essa mensagem, Deus continuou ateando fogo no meu coração. E nasceu mais uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. O título da minha mensagem é Ousadia. 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 Porque Moisés fez um pedido a Deus muito ousado. Qual foi esse pedido? Quero ver a tua glória. Aleluias. Quero ver a tua glória. Talvez você diga assim, pastor, acabamos de cantar isso. Sim, mas a gente vai ver como esse pedido, ele está muito mais além do que uma poesia, muito mais além do que uma expressão bonita, é uma palavra ousada, a gente vai ver aqui. Vamos ler? Êxodo 33, 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. E agora é o versículo de número 23. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Amado e soberano Deus, fala conosco nessa noite. Fala conosco. Derrama do teu temor, do teu tremor, do teu terror sobre as nossas vidas, para que tenhamos, Deus, essa santa expectativa constante em nós, de que Tu reinas, de que Tu és santo, de que Tu és glorioso, e a Tua glória, ela enche toda a terra, ela enche as nossas vidas, e que nós possamos nessa noite entender ainda um pouco mais o que significa essa Tua glória, essa Tua face, para Te temermos, ó Deus, e nos rendermos a Ti em adoração, em rendição, em reverências. Em nome de Jesus eu Te agradeço, em nome de Jesus eu Te glorifico, em nome de Jesus eu Te bendigo. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu aprendi que Deus gosta de filhos e filhas ousadas. Ousadias corretas e não ousadias tolas. Moisés faz aqui um pedido de uma oração muito ousada. Moisés pede para ver a glória de Deus, a face de Deus. E ao pedir isso, o próprio Deus diz para Moisés, não apenas aqui, no momento em que ele fala isso, mas se a gente for ver um pouquinho esse capítulo todinho, ou um pouquinho anterior, o capítulo 32, a gente vê o seguinte, que o povo de Israel tinha feito aquele bezerro de ouro, e ali adorado. E aí Moisés, ao demorar-se lá no Monte Sinai, quando ele desce, vê aquela situação totalmente horrorosa. E ele se revolta, ele
fala ao povo, e depois ele ora. Ele manda até que os idólatras fossem destruídos, como uma declaração de uma sentença, e depois ele ora e intercede por aquele povo. Ele diz: ó Deus, tenha misericórdia desse povo, esse povo que é um povo duro, é um povo de dura cerviz, é um povo que realmente, muitas vezes, não se inclina com doçura, é um povo orgulhoso, é um povo que tem dificuldade de se render a Ti, porque, lembre você, foram 10 pragas no Egito que fizeram o Egito e Faraó e todo o exército de Faraó se curvar. E aí o povo de Deus sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e agora continua sendo idólatras. Deus destrói a cerviz do Egito, mas não consegue destruir a cerviz do seu próprio povo. E é por isso que muitas vezes Deus pune no deserto, mostrando: olha, vocês não vão aprender, vocês não vão me dar ouvido. E Moisés mais uma vez ora e pede: Senhor, perdoa o pecado dele, senão risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés chega a esse ponto: Senhor, perdoa esse povo, perdoa, porque esse povo carrega o teu nome, e se o Senhor não perdoar eles, então pode riscar até o meu próprio nome. Que coração repleto de compaixão, que coração que diz mais ou menos assim: Senhor, se eu for entrar na terra prometida sozinho, que interesse terei? O que importa para mim é eu, juntamente com todos os teus, entrarem lá. Então perdoa eles, perdoa. E Deus responde para Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés, para de falar besteira. Não vou riscar o seu nome, mas daquele que vive uma vida de pecados e de orgulhos, sempre sendo rebeldes, esse eu vou riscar. Mais ou menos como que Deus dizendo para ele: olha, seja sábio, meu servo, que você já é sábio, mas a sua oração é regada de compaixão. Mas eu sou justo. E aí vem o capítulo 33, e Deus diz para Moisés no 33, olha, pega o povo e leva ele para o Egito, ou melhor, o povo que tiraste do Egito, e leva ele e todo Israel, vão rumo a Canaã, e eu vou enviar um anjo diante de vocês. Eu vou enviar um anjo, e esse anjo que eu vou enviar vai lançar fora todos os inimigos, os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, que eram povos que viviam em Canaã. Deus diz para ele: olha, Moisés, é o seguinte, você pode entrar e percorrer o deserto, porque você, juntamente com o povo, é o povo de Abraão, o povo de Isaac, o povo de Jacó, e eu vou enviar o meu anjo. E sobe para ir e conquiste essa terra, e eu subirei no meio de vocês, porque esse é um povo de dura cerviz. Ou melhor, eu não subirei no meio de vocês, porque esse é um povo de dura cerviz. Versículo de número 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque é um povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Olha que interessante aqui. Presta bastante atenção aqui. Deus está dizendo: olha, eu vou enviar um anjo. Vem cá, irmão, um anjo resolveria o teu problema? Lembra lá do tanque de Betesda, que esporadicamente vinha um anjo, sacudia as águas, o primeiro que lá pulasse era curado, lembra disso? A história do povo hebreu, a aparição de um anjo, era uma aparição trazendo sempre bênçãos, raramente juízo e sentença. Daniel teve visitações, Maria teve visitações, Zacarias teve visitações, e sempre eram bênçãos, sempre eram bênçãos. Os pais de Sansão tiveram visitações, ou seja, sempre quando aparecia o anjo do Senhor, ou um anjo da parte de Deus, eram bênçãos. Bênção livrando os justos
e alguns casos, como Sodoma e Gomorra, punindo os perversos. E aqui Deus está prometendo para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo para ir com vocês. E vocês vão chegar lá e vai conquistar Canaã. Mas eu não vou no meio de vocês, porque esse povo é de dura serviço, e se eu for, eu vou consumir alguns deles no caminho. Ai. Por quê? Porque Deus é 3 vezes santo. Deus é santo. Deus é santo. Ele é um Deus 3 vezes santos. Como Isaías, quando vê o trono de Deus, vê os serafins dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o profeta, ao ver aquilo, falou: ai de mim, vou morrer. Ele só viu a glória de Deus, o trono de Deus, já estava pensando: vou morrer, vou morrer. Ele já era profeta e estava morrendo de medo de morrer. Por quê? Porque ele disse: eu vivo no meio de um povo ímpio, de lábios impuros, e eu sou um homem que também peco. E de repente vem um daqueles seres angelicais com uma brasa viva tirada por uma tenaz é tipo um garfão, e toca nos lábios dele e diz: olha, eu vou te purificar, porque agora a sua boca vai ser consagrada pelo santo. Aleluias! Deus é santo, amados. E ele estava aqui mais uma vez só ratificando para Moisés: olha, Moisés, é assim, não dá para caminhar no meio desse povo não. E se eu for caminhar, vou consumir esse povo, porque você vê, você fica 40 dias, e eles já fazem um bezerro. Não tem jeito, Moisés. E aí Moisés então, irmãos, Moisés começa a dizer para Deus, olha só, lá no versículo de número 12, aleluia. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos teus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir. Pois, como há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E aqui Moisés então mais uma vez insiste com Deus: Senhor, não manda anjo não, não me faça dar um passo, não me faça dar um passo, Senhor, um passo, porque o anjo é bom, o anjo vem do Senhor, o anjo são mensageiros de Deus, são teus mensageiros, mas Senhor, esse povo é teu, eles são duros, mas o Senhor não disse que eu sou especial? O Senhor não disse que eu te alegro? O Senhor não disse que eu acho graça diante dos teus olhos? Pois é, Senhor. Então, faz assim, Senhor. Vem com a gente, Senhor. E se a tua presença não estiver aqui conosco, Senhor, então nos deixa nem sair daqui. Aleluia. Que homem de Deus. Que homem que não desistia. Que homem que insistia com Deus. Imagine, irmão, você está insistindo com o Eterno já falou para você, mas você continua a insistir com o Eterno. E aqui então Deus continua dizendo: disse o Senhor no 17 a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Tá bom, Moisés, tá bom Moisés, você é especial para mim, Moisés. Eu olho para você, Moisés, e meus olhos acham graça. Eu posso dizer e acrescentar aqui pela fé, não alterando o texto bíblico, mas não tem ninguém que te olhe achando graças com a cara assim: eu acho graças no irmão, tá, irmão? Eu acho graça na irmã, tá, irmã? O irmão é bem querido por mim, tá? Eu imagino Deus, se nós pudéssemos ver a face do Altíssimo,
ele sorrindo nessa hora e dizendo: olha, Moisés, eu acho graça em você. Eu acho graça. Sabe aquela feição doce, amável? Tá bom, Moisés. Tá bom, Moisés. Eu vou fazer o que você me pede, Moisés. E agora vem a grande questão da ousadia. Deus tinha dito. Deus tinha dito que Ele é santo, Deus tinha já se revelado que Ele é todo-poderoso, Deus já tinha feito grandes coisas na história dos patriarcas, e agora Ele faz uma oração mais ousada. Ele insiste, já é ousado. Você vem orando por algumas coisas, irmão? Então continue orando, porque Deus te dará respostas em nome de Jesus. Não pare. E ainda, a palavra que Deus me põe para falar para vocês é: vá um pouco além, seja ousado em Deus, seja ousado no Senhor. Porque Moisés agora, ele chega e fala: Senhor, 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 rogo-te que me mostre tua glória. Aleluia. E vem Deus e diz para ele: olha, Moisés, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade, e proclamarei o meu nome, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a minha face, porque o homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés, Moisés, eu vou ser bondoso, misericordioso, repleto de favor, mas Moisés, está pedindo um negócio que na hora que eu fizer, você morre, filho. Você morre. O que Moisés fez aqui? Cancela, pai. Foi isso que ele fez? Irmãos, guarda isso no seu coração. Homem ousado. Homem cheio de ousadia em Deus. Guarde isso. Ousadia em Deus. Ele não disse: eu declino desse pedido, Senhor. Cancela, Senhor, essa operação. Ele continuou na mesma postura. Quero ver tua glória. Em outras palavras, o grande profeta de Israel estava pronto a morrer. Estava pronto e preparado para partir. Porque ele tinha coisas importantes para cuidar. Ele tinha a família dele, tinha a esposa dele, tinha o ministério dele, tinha o povo de Israel. Mas nada disso se comparava ao amor da vida dele, que era o eterno. Aleluia! E Deus então cria um plano B para ele, porque ele não volta atrás. Ele fez um pedido, e Deus fala para ele: olha, se eu me mostrar, o texto silencia, irmão, está aqui no texto. Moisés não diz: então tá bom, Senhor. Deus que cria um plano B para não consumi-lo. Falou: olha, tem uma fenda, olha lá. 20. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis que há um lugar junto a mim, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Aleluia! Olha, aqui tem um lugar, uma fenda. Eu vou pôr a mão na fenda e vou passar de costas, e aí eu tiro a mão e você vai viver de costas. Porque se você ver de frente, você vai morrer. Aleluia! Moisés não diz assim: não, eu posso, deixa eu viver mais alguns anos, deixa eu continuar cuidando, não. Ele era alguém loucamente apaixonado pelo eterno. E olha que coisa interessante, irmãos, porque possivelmente ele sabia disso, ele sabia que realmente ele poderia morrer em qualquer momento, ele poderia morrer a qualquer instante, mas ele mesmo assim teve esse desejo maior do que a sua própria vida. Talvez você já orou pedindo assim: Deus, me recolhe. Não vou pedir para você levantar a mão não, porque talvez isso seja um pouco constrangedor para alguns irmãos.
Senhor, me recolhe. Eu já fiz essa oração. Tem horas que a vida entra numa bagunça em todos os setores, a depressão começa a bater na nossa porta, uma tristeza, e a gente pede, Senhor, me leva para o céu. Aí eu digo, a gente está pedindo isso, por quê? Porque a gente quer conhecer a glória de Deus? Não, porque a gente quer uma fuga. E a gente sabe, lá em último momento, que o céu é melhor do que essa tribulação dessa vida. Então a gente não pede o céu pela glória de Deus, a gente pede o céu pela fuga. É claro que Deus sendo eterno, Deus sendo majestoso, Ele nunca vai nos punir por isso. Porque alguns servos do Senhor também fizeram essa oração. Mas eu queria te dizer que não foi esse a situação de Moisés. Moisés não pede o céu aqui, simplesmente porque estava difícil o seu ministério e difícil a sua vida. Ele sabia que poderia morrer, ele fala, Senhor, eu quero ver a tua glória. Uma outra coisa maravilhosa aqui, parece uma contradição aqui, parece uma contradição. Ele pede para ver a glória e Deus diz assim, ninguém pode ver a minha face. Você consegue entender isso? Ué, pastor, mas ele não pediu para ver a glória? Deus responde, ninguém pode ver a face. Sabe por quê? Não há contradição? Porque quem vê a glória, vê a face de Deus. E quem vê a face de Deus, vê a glória de Deus. Então não há contradição. Porque quem quer ver a glória de Deus, quer ver Ele no seu esplendor e o que é esse esplendor? É Ele próprio, e quem vê Ele próprio está na glória dEle, aleluia! Então, irmãos, outra coisa que também me fascina aqui no texto, é porque ele pede uma coisa com a boca, mas na realidade ele pede algo maior com o coração, e quando Deus responde sabendo o que realmente Ele quer. Moisés, você não pode ver minha face. Ele está pedindo a glória, mas Deus está dizendo, você não pode ver minha face. Irmãos, não tenha medo de orar a Deus, e muitas vezes até de orar errado, porque Deus não só ouve as tuas palavras, mas Ele conhece o teu coração. E aceite quando Ele te der respostas, porque a resposta dEle é aquelas que preenchem a nossa vida, porque Ele sabe o que passa no fundo do seu coração. Muitas vezes na igreja a gente pede algo para Deus, Deus faz outra coisa. A gente pede algo para Deus, Ele faz outra coisa. É porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele conhece o teu coração. Aleluias! Moisés faz isso. Moisés tem essa ousadia. Moisés estava fazendo algo diferente. Ele pede, Deus, eu não me importo com a minha vida. O que eu quero é te ver. E se preciso for morrer, para te ver, não tem problema, pode me recolher, porque nada há maior do que o Senhor sobre a minha vida. Aleluias! Eu falei sobre ousadia e ousadias certas e ousadias erradas. Por que eu falei disso? Porque muitas vezes na nossa vida a gente foi treinado a muitas ousadias imbecis. Talvez você já ouviu aquelas ousadias insanas. Você bebe como eu bebo? Você é fraco em bebida, hein, rapaz? Você não consegue nada. Ou senão aquela outra ousadia, muitas vezes, né, machista. Eu fiquei com tantas mulheres. E hoje as mulheres com tantos homens. Entre os mexicanos há uma disputa entre as mulheres mexicanas de quem é a mais mulher, com M maiúsculo, é aquela que rouba mais marido dos outros. Olha que ousadia estúpida. Fulana é boa mesmo, já pegou o marido de 5. Sabe novela mexicana? Aí a gente entende um pouco esse dilema, né? Quantas ousadias são bobas, tolas e fúteis na nossa vida? Quantos quilos você consegue carregar? Quantas horas você consegue ficar acordado sem dormir? Quanto tempo você consegue ficar trabalhando sem descanso? Irmão, o trabalho é sagrado, mas o descanso também é sagrado. A família é sagrada. E a lista vai por ousadias fúteis e tolas e bobas, sem sentido. Cuidado com essa ousadia.
E quantas são as ousadias feitas em nome de Deus no meio do povo de Deus? Que tem horas que nós nos envergonhamos de ver um pastor fazer votos tão tolos e pessoas seguirem esses votos tolos. Irmão, não se permita, não se permita. Não se permita fazer ousadias mesquinhas e bobas. Agora, quando eu falo de ousadia, na vida existem ousadias boas. Por exemplo, quantas notas boas você já tirou? Quantos 10 você já tirou? Opa, isso pressupõe uma ideia boa. Quanto tempo você consegue fazer de exercício? Opa, é uma coisa boa, desde que você não crie uma doença por causa do exercício, mas, por exemplo, entre os jovens, quantos quilômetros você corre? Quantos quilômetros você percorre de bicicleta? E aqui vai a lista para os de meia idade ou de terceira idade também. Quantas medalhas você já conquistou? Quantos títulos você já tirou? Quantos livros você já leu? Quantos livros você está lendo? Quantos diplomas você teve? Quanto dinheiro você já ganhou? Quantas coisas você já fez? Existem ousadias boas. Quantas pessoas você já ajudou? Quantas famílias você já ajudou? Quanto você já investiu financeiramente na vida de necessitados? Essas são atitudes boas e nobres. Então, sobre essas, não tem nenhum problema. Mas o que eu quero pressupor hoje aqui para os irmãos, não é sobre essas ousadias, é sobre essa ousadia na semelhança de Moisés. Desse homem que tinha feito algo extraordinário. Aí você, que não conhece muito bem a vida de Moisés, diz assim, mas pastor, Moisés era um homem assim tão corajoso. Moisés era um homem manso, irmãos. Era um varão muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Está lá em Números 12, 3. Imagina, um homem manso, um homem calmo, um homem sereno, mas ele era um homem ousado, aleluia. O que eu quero dizer hoje aqui para vocês é que combina sim mansidão com ousadia. Combina sim simplicidade com ousadia. Combina sim humildade com ousadia. A ousadia em Deus pode ser exercitada por qualquer por qualquer pessoa, desde uma criança até um adulto. Porque ele era essa pessoa que foi realmente alguém que foi atendido por Deus, que foi realmente alguém que foi aceito por Deus. Moisés não é o único que faz isso. A gente aprende também com a vida de Davi, que era um garoto que tocava com ousadia para Deus, que lutou contra um leão com ousadia para proteger uma ovelha, e depois lutou contra um urso. E mais para frente, quando Saul ficava possesso, ele tocava para Saul e não saía correndo com medo de Saul, porque ele sabia que o espírito maligno que pairava sobre Saul, na hora que ele começasse a louvar o Senhor, não tinha espaço para espírito maligno onde a presença do Senhor está. E ele era ousado de tocar para um rei endemoniado, porque sabia aquele que estava nele, aleluia. Irmãos, não há idade para ser ousado. E ele tocava, e a Bíblia diz que Saul pegava lanças para lançar sobre ele, para matar, e ele não tinha medo de Saul. Por quê? Porque ele era ousado em Deus, aleluias. Irmãos, a ousadia cabe na vida de muitas pessoas. Uma outra pessoa assim maravilhosa, que foi ousada demais, foi Pedro. Pedro abandona tudo para seguir ao mestre. Pedro muitas vezes escorrega, erra para seguir o mestre, mas tem um episódio na vida de Pedro que marca a vida de Pedro para mim como uma ousadia magnífica. Sabe quando foi? Quando ele caminhou sobre as águas, aleluia. Muitos dizem assim que Pedro foi alguém que afundou, porque a Bíblia vai falar que ele vê Jesus e ele fala, Jesus, se és tu, então manda eu ir. E Jesus diz, vem Pedro, e a Bíblia diz que ele sai do barco, está indo rumo ao Jesus, mas vem as ondas e os ventos, e ele fica com medo e começa a afundar e clama, Jesus, socorre-me, e Jesus o toma pela mão, porque ele já estava imergindo. Aí muitos lembram só dessa parte. Irmãos, eu quero dizer, somente 2 mortais nessa terra
caminharam sobre as águas. Um era perfeito, então não conta, o nome dele é Jesus. Mas fora Jesus, mesmo afundando, Pedro foi o único que deu alguns passos sobre essas águas no nosso planeta. Mais ninguém. Por quê? Porque ele disse, se és tu, manda eu ir aí. Aleluia! E onde estavam os outros 11? Ao ver Pedro dando um passinho, por que não falaram também? Porque não tiveram essa ousadia. Pedro era quem, irmãos? Pedro era um cientista, um matemático, um engenheiro? Não, ele era um pescador, ele sabia que em águas, se você pisar, afunda. Ele não tinha noções químicas, físicas, matemáticas de calcular, como, por exemplo, naquele desenho clássico dos Incríveis, aquele garotinho que sai correndo, né? E sai correndo sobre as águas. Pedro não sabia, ele era pescador, ele era conhecedor do quê? De que se um homem pisar na água, ele afunda. Mas ele cria no Deus Todo-Poderoso que estava andando nas águas. E ele falou, se ele está andando, eu posso andar também. Aleluia! Meu irmão, seja ousado como Pedro. As águas que muitas vezes têm vindo sobre você, pisa sobre elas em nome de Jesus. Não tenha medo. Pastor, mas nunca ninguém teve essa ideia. Pedro também teve uma ideia repentina, criativa. Porque a ideia de Moisés lá atrás foi criativa. Mostra-me a tua glória. E mesmo assim ele não se acovardou. Pode me matar, Senhor. Então Deus falou, não, não quero te matar ainda, eu vou pôr a mão e vou passar. E depois que eu passar, eu tiro a mão. E ali ele desfrutou. Quem foi o único mortal nessa terra que viu as costas de Deus? Moisés. Mais ninguém. Por quê? Porque ele foi ousado de pedir isso. Eu imagino que ele diz, tá bom, Senhor, eu vou consentir, porque se o Senhor criar um plano B e eu continuar insistindo, aí eu vou estar entrando num território que não é meu, é teu, então eu vou parar por aqui. Quantos outros homens de Deus foram ousados, irmãos? Elias, o profeta Elias, diante dos 450 profetas de Baal, ele é tão ousado que ele ridiculariza os profetas e os deuses dos profetas. Quem mais? Mesaque, Sadraque e Abednego, que ao criarem um ídolo para que todos da Babilônia o adorassem, eles falam, nós não iremos adorar. E aí então o rei manda acender aquela fornalha 7 vezes mais e diz, olha, se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. Eles disseram, se morrer, morreremos. Aleluia! Que ousadia é essa, irmãos? É a ousadia de quem crê em Deus, de que Deus é o nosso tudo. Ousadias santas. Quem mais foi ousado nas Escrituras? João Batista, que ao pregar para homens, mulheres, sacerdotes, religiosos, pregou também para o governador, para Herodes. E foi por causa que ele falou do pecado de Herodes e da sua amante, que ele morreu. Ele não morreu por outra coisa, mas ele foi ousado. E talvez alguém dissesse assim, mas se você ficasse calado, você não morreria. E aí, talvez João Batista diria, mas aí eu não seria eu, o profeta que Deus levantou para preparar o caminho para o Messias. Irmãos, quem é de Deus sabe as coisas de Deus. Quem é de Deus faz a obra de Deus, não tem medo de sofrer, porque sabe que muitas vezes até os que fazemos sofrer está no centro da vontade de Deus. Josué, um homem muito ousado por Deus também, um homem que não teve medo de seguir o seu chamado. Quando ele estava ali para entrar em Canaã, a Bíblia diz que veio um soldado com uma espada desembainhada, e ele pergunta, quem é você? Você é dos nossos ou é dos demais? E aí ele mal imaginava aquele que falava com ele. Era o próprio Jesus se revelando a Josué. E aí ele fala, olha, eu sou dos seus e pode tirar a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Aleluia! O chamado de Moisés na sarça foi algo especial, mas o chamado de Josué foi glorioso. Ele viu o Messias naquele momento. Sabe por quê? Porque foi ousado, enfrentou. Quem é esse ser? Quem é? É dos meus ou é do inimigo? Mal ele sabia que era Jesus ratificando o ministério dele. Irmãos, quem mais foi alguém ousado em Deus? Esther.
Esther, aquela mulher que entrou diante do rei, mesmo sabendo que poderia morrer, mas ela não teve medo. Por quê? Porque ela tinha ousadia na sua vida. E um último que eu gostaria de falar é Abraão. Abraão foi ousado de deixar a sua terra, de deixar a casa dos seus pais e de peregrinar por anos, até chegar em Canaã. Ao chegar em Canaã, Deus cumpre a palavra dele depois de 25 anos. E quando Deus cumpre a palavra dele, vem o garoto, e agora esse garoto já fazia por volta de 35 anos, o menino já era grande. Deus diz: sacrifica o teu filho, vai no monte, leva o fogo, leva ali a peixeira ou o cutelo, e faz o sacrifício, porque é assim que eu quero. E a Bíblia diz que ele vai. E ao chegar lá, o menino diz: mas papai, onde está o sacrifício? E ele diz: Jeová Jiré, meu filho. Ou seja, o Senhor proverá. Porque lá em Hebreus está escrito que ele acreditava que aquele que deu o filho dele, depois que ele matasse, ele acreditava que Deus poderia fazê-lo ressurgir. Por quê? Porque é um homem ousado, ousado em Deus, ousado em fé. E a Bíblia, como Deus nunca ratifica o sacrifício humano, quando ele está pronto a dar o golpe, o Senhor diz: pare, Abraão, pare, porque agora você entendeu o que eu queria de você. E aí ele vê o cordeiro e ele pega e faz o sacrifício. Em outras palavras, por isso que Abraão é o pai da fé, porque é um homem ousado em fé, um homem ousado em renúncia, é um homem que realmente demonstra a Deus o seu amor e a sua obediência. Todos esses e muitos outros que eu citei, irmão, eu poderia dizer o seguinte, que o amor e a obediência estavam acima da vida desses homens e mulheres de Deus. Ousadias altruístas, ousadias, não é ousadias egoístas. Nessa noite eu gostaria que, enquanto falo, você fosse realmente orando no seu coração. O que você gostaria que Deus fizesse? O que você gostaria que Deus realizasse na sua vida? O que você gostaria que Deus realmente fizesse na sua família? Muitas vezes, aquilo que é muito ousado para você, não é para o outro irmão. Por exemplo, o cego Bartimeu, qual era o pedido ousado do cego Bartimeu? O quê? Ver. Para quem vê, não é nada de novidade. Você tem 2 olhos? Graças a Deus. Mas para aquele que tem um só, aleluia, já vê. Quem perdeu uma das suas vistas ainda enxerga. Mas para Bartimeu, Senhor, Senhor. E é por isso que ele clamava e ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ver para ele era uma grande coisa, um grande sinal. A mulher do fluxo de sangue, o que era uma grande conquista para ela? Depois de 12 anos sofrendo com hemorragias, envelhecendo, enrugando, ficando feia, ficando sem saúde, gastando tudo. Agora, o que era um passo de ousadia? Apenas tocar no Mestre, porque por meio daquele toque ela poderia ser curada. Jairo, o que era um passo de ousadia para Jairo? Era ver a sua filha que estava enferma ser curada e depois de morta ser ressuscitada. O que você gostaria que Deus realizasse na sua vida? Para alguns irmãos é um emprego, é uma porta que se fechou. Já há anos você tem sido talvez até humilhado pela família, humilhado pelos entes queridos, pelos amigos, quem sabe pela igreja. Nessa noite Deus me coloca diante de vocês dizendo: entre na presença do Altíssimo com ousadia. Porque aquilo que é importante para você pode não ser para o outro, e não tem nada que você não possa pedir diante do teu Deus. A Bíblia vai nos ensinar que todos esses homens de Deus e essas mulheres de Deus eram homens e mulheres com pedidos ousados, mas sempre com um grande desejo de ver o nome do Senhor ser glorificado. Ana, a mãe de Samuel, ela era estéril. Qual era o grande pedido ousado dela? Toca no meu ventre, Senhor, toca no meu ventre, meu Pai. O que você quer falar com Deus nessa noite?
o que mais tem angustiado as tuas madrugadas, o que tem te tirado o sono, o que tem te feito chorar, eu quero te dizer que o Senhor tem contemplado a tua vida. Continue nessa proposta, dando passos de ousadia, enxergando quadros de milagre, sobre aquilo que muitas vezes aparentemente está destruído, e eu digo aparentemente, porque a sua história ainda não foi contada de todo, e mesmo que aparentemente já foi destruída, eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que das cinzas nos construiu e pode construir uma nova história, e é por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Mesmo que aquilo que para nós já foi jogado, enterrado, colocado algumas pás de cal, para Deus tudo é possível em nome de Jesus. Seja ousado em Deus, seja ousado em Deus. Moisés fez um pedido ousado. Ele viu meia glória, se assim pudéssemos dizer. Meia face, ou seja, de costas. Mas pastor, por que meio? Ó irmão, ó irmã, meio ainda é meio do eterno. É um pedaço do glorioso. É um pedaço do majestoso. Eu ouso dizer que eu e você precisamos apenas de uma gota da sua misericórdia, de uma gota da sua graça, de uma gota da bênção de Deus, e isso já vai ser o suficiente para a gente viver uma vida abençoada, enquanto a gente viver e por toda a nossa posteridade. No Novo Testamento vai falar de um homem que tocou o coração de Jesus. E uma mulher que fez Jesus ficar perplexo. Essa é a mulher Ciro-Fenícia. Quando ela fala, Senhor, minha filha fica endemoniada, Jesus diz, olha, eu tenho um compromisso aqui com o povo de Israel. Vocês é o plano B, é depois. E ela diz, ó Senhor, enquanto comem na mesa os filhos, o pão cai, muitas vezes os cachorrinhos vão lá e comem as migalhas. Ó Senhor, me dá uma migalhinha tua. Uma migalhinha tua é o necessário para eu ser liberto e transformado, e a minha filha ser transformada. E Jesus, sorrindo, feliz, diz, olha, eu não vi fé assim em Israel. Pode ir, tua filha está liberta. Aleluia! Uma migalha para nós é um pão dos céus, uma migalha dos céus é um banquete, uma migalha do céu é uma resposta para mudar a nossa família, a nossa história para sempre. Moisés pediu a glória, Deus deu as costas, não dando as costas, mas dando a glória de costas. Para ele foi grande demais, para mim e você pode ser uma migalha. É uma bênção dos céus, amém, irmãos? O outro homem é o centurião. Esse centurião, ele era um centurião romano, ele era um gentil, e ele não chega ele não chega a querer Jesus diante dele, porque ele não se sente digno. E ali quando os seus mensageiros vão a ele e diz, olha, ele está com uma pendência, um servo está doente. Mas ele disse o seguinte, que o Senhor não precisa atendê-lo, porque ele não é digno. Basta o Senhor dizer uma única palavra. Aleluia! Nessa noite Deus me coloca diante de vocês, dizendo, uma só palavra de Deus você e eu precisamos. Uma só palavra para mudar nossa história, para mudar nossa vida, para mudar nossa família, para mudar nossa cidade. Nós não precisamos de muita coisa. Quer tocar no coração de Deus, espera dele uma só palavra, aleluia! Nota, irmãos, como o Novo Testamento e o Velho é lindo e maravilhoso. Moisés foi ousado, dizendo, Senhor, eu quero a tua glória. Deus mostra meia glória, mas eu poderia dizer nessa noite, uma gotícula, o menor átomo de glória de Deus vai ser suficientemente grande e poderoso para transformar toda a nossa vida. Eu quero nessa hora orar com vocês e dizer o que você precisa diante do Senhor, o que você gostaria que Deus fizesse. Ó, querida igreja, em nome de Jesus nessa noite,
Nessa noite seja como Moisés e como esses grandes homens de Deus, que sonham coisas de Deus, que desejam coisas de Deus, que olhem para Deus e digam: Deus, eu te quero acima de tudo, eu te quero acima de todas as coisas, eu quero ser útil no teu reino, mas eu preciso também do pão de cada dia, eu preciso muitas vezes do emprego, eu preciso muitas vezes de uma cura, eu preciso, mas sobretudo o que mais eu preciso é do Senhor. Eu não sei o que você mais gostaria que Deus fizesse, talvez é uma mudança interior, é uma libertação interior, quem sabe de pensamentos, quem sabe de vícios, eu não sei, mas eu sei que Deus me põe diante de vocês para dizer: seja ousado como Moisés, seja ousado como esse servo de Deus, porque Deus tem resposta a nos dar, e que nessa noite uma só palavra dos céus saia ao nosso encontro de forma favorável, saia ao encontro da nossa igreja de forma favorável. Vamos colocar de pé, erga suas mãos e comece a orar em nome de Jesus, comece a clamar, comece a pedir: Senhor, eu quero ver a tua glória, ou eu quero realmente ser transformado na minha família, ou Senhor, eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está aqui e Ele quer abençoar a sua vida, aleluia. Comece a orar, igreja, comece a clamar, erga a sua voz, porque eu tenho certeza que Deus vai se revelar a cada um de nós, que Deus vai se mostrar a cada um de nós, o rosto dEle, a substância da sua glória, a sua majestade estarão sobre nós. Deus ama filhos e filhas ousadas de formas corretas, ousadias de formas altruístas, ousadias de formas a quererem conhecer mais a Deus. Deus ama essas pessoas. Comece a clamar em nome de Jesus, filho.